Judas. Bom, abrimos a Bíblia em Judas. Eu quero ler primeiro os dois iniciais, os dois inícios, os dois versículos iniciais do capítulo 1, que é o único capítulo, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz, a misericórdia, a paz e o amor vos seja o livro de Judas. O livro de Judas não é um livro fácil de entendimento se não tirarmos algumas crostras da nossa mente. A primeira crosta que precisamos tirar da nossa mente é que, como batistas, nós defendemos a doutrina que uma pessoa salva em Jesus, se ela for salva em Jesus pelo entendimento do sacrifício da cruz do Calvário, escrito, registrado no livro da vida. Nós batistas, um deleito, um banho, porque confundimos às vezes fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, ser dizer crente, ter roupa de crente, falas de crente, Bíblia de crentes e palavras de crentes, confundimos isso com vida cristã. Vida cristã não é espaço geográfico. Vida cristã não é discurso de palavras. Vida cristã é o que eu sou quando só Deus pode ver. Vida cristã é quem eu sou no coração. Disse a semana passada, 1 Samuel capítulo 3, Deus disse para todos nós, é um grito que ele dá através do profeta: não olhe para a sua estatura, nem para a sua aparência. A estatura aí, eu posso levar em consideração a estatura física de Saul. Podemos levar em consideração a estatura de abrangência do reino de Saul. Podemos levar como estatura a forma tão estruturada que Saul falava. Podemos olhar como estatura a maneira que a pessoa tem de se comportar na sociedade. Ele é um major. Não olhe dessa forma. Quando Deus fala de aparência, quando Deus fala de estatura, a visão dele é mais profunda do que uma palavra que pode explicar um português. Então não olhe para a sua estatura, não olhe para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O olhar do homem é um olhar limitado. O olhar do homem é um olhar apenas por causa da sua consciência, do seu sistema neural. Se uma pessoa tiver alguma desestrutura psíquica, ele já não vai enxergar direito. Ele já não vai enxergar do jeito que é. Então Deus, quando olha, não olha a aparência. Deus olha o coração. Então o livro de Judas não pode ser lido, interpretado, anunciado, entendido como aos salvos que estão no espaço físico. Porque, pasmem, estamos no espaço físico aqui, que nós estamos vendo, isso é físico. Mas há um grupo de irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e que para nós não é espaço físico. Eles estão num espaço que nós não temos ainda cognição para explicar. Eu não sei explicar onde é que essa pessoa está. Na mesma igreja que eu, mas ela está num outro lugar. Fisicamente, essas pessoas estão em casa, estão em outro lugar, acompanhando por um aparelho. Mas nós estamos todos no mesmo espaço, na mesma cosmovisão. Nós estamos no mesmo entendimento litúrgico, embora Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares. Por conta disso, Judas tem que ser encarado como aos salvos por dentro, em Cristo Jesus. Ninguém que não está de fato na videira, em Cristo, vai estar enquadrado no que Judas vai tratar. Judas está tratando com pessoas convertidas. E essas pessoas convertidas passam por problemas e dilemas. Quais são os problemas e os dilemas que essas pessoas convertidas estão passando? Judas escreve para, número 1, alertar as pessoas de tudo aquilo que elas estão vivendo na ambiência religiosa e na ambiência da vida cotidiana. Judas escreve para ensinar eles que, embora eles estão indo o tempo todo e sofrendo essas influências, alguns momentos essas influências elas estão vindo para a igreja. Então Judas alerta aos crentes que
que eles estão indo, recebendo influência. Mas se eles baixarem a guarda, a influência está dentro da própria igreja. O discurso de Judas, vamos dizer, 66 pessoas, que à medida que o tempo vai passando, nós temos uma tendência ao esfriamento. A tendência é que o tempo vai passando, nós temos uma capacidade de transformar conhecimento, entendimento em vento. Conhecemos as coisas, mas na hora de decidir isso se torna vento. Sabemos que não devemos mentir, mas em alguns momentos somos mentirosos, até inconscientes. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti, e às vezes não fala com o irmão dentro da própria comunidade de fé. Então, Judas está trabalhando num verbete popular. Se eu tiver de falar num verbete bem popular, Judas está tratando com pessoas que estão recebendo o evangelho. Primeiro, todo tipo de pecado, inclusive imoralidade sexual, Judas está tratando. Perversão sexual no meio da igreja. Perversão, imoralidade, mentiras, facções, glutonarias. Judas está tratando de coisas que são visíveis na igreja de Corinto, na igreja de Laodiceia, lá em Éfeso e também em Colossos. Judas também está tratando sobre apostasia, sobre falsos profetas, é uma mesma vertente. Os falsos profetas geram apostasia. E os apóstatas, eles são fáceis, eles são alvo fácil de um herege, de um falso profeta. Bom, quem é o falso profeta? É fácil de entender. O falso profeta é quando ele é comparado ao profeta verdadeiro. O falso cristão é quando ele é comparado a um cristão verdadeiro. Então, para saber qual é o perfil do falso cristão, eu preciso saber o perfil do cristão verdadeiro, do cristão genuíno. Jamais eu vou entender quem é um falso se eu não tiver plena convicção do verdadeiro. Eu me lembro quando eu fui pregar em Portugal, o colega me deu esse relógio de presente. E eu cheguei para trocar a pilha num lugar em Salvador, e o rapaz me cobrou R$ 250 na pilha. Ele disse, meu filho, eu não dou R$ 250 nem num relógio, imagina uma pilha, está repreendida em nome de Jesus. Eu fui embora, irmão, não dou R$ 250 numa pilha. E me indicaram um rapaz aqui em feira, um cristão que ele vende pilhas. Eu perguntei, moço, quanto é a pilha? Ele disse, você quer de 5 ou de 10? Eu quero de 10, eu quero mais caro. Eu quero a mais cara, me dê a de 10. Ele disse, pastor, essa de 10 aqui é uma pilha boa. Irmão, tem 1 ano já essa pilha. 1 ano. Mas quando ele pegou no relógio, ele mexeu no meu relógio para lá e para cá, e ele disse, cuidado com esse relógio. Eu disse, por quê? Ele disse, ele é caro. O relógio desse é caro demais. Eu falei, é quanto? Esse relógio é muito caro, é X. Eu falei, não, é X. É X. Eu falei, sério? Ele disse, sério. Eu falei, misericórdia. Irmãos, eu nem sabia, mas quando ele pegou, ele disse, esse é verdadeiro. E eu olhei na banquinha dele, ele vende um monte. Sabe por que ele sabe que esse é verdadeiro? Porque ele conhece o falso. E só sabe o que é verdadeiro quem conhece o falso. Então, se você não quiser entender tudo que eu disse, Judas está nos escrevendo para mostrar a doutrina da salvação verdadeira. Então, é mais ou menos disso que Judas vai tratar. E aí, esses 2 versículos eles são fundamentais para o entendimento. Judas, para nós, os teólogos, Jesus, é o irmão de Jesus, e não Iscariotes. Judas, a palavra Judas, no hebraico, dá a ideia de Judá. Então, Judas, ele é homenageado por causa da tribo de Judá, por causa de Judá que gerou uma tribo. Isso nos mostra que o evangelho, quando ele é bem estruturado, nós temos raízes e nós temos referência. Agora eu vou lhe convidar ao versículo 17 em diante, do 17 ao 25. Eu recomendo aos irmãos, por favor, leia esse livro, é só um capítulo. Você vai ficar impactado com isso aí. O contexto é esse que eu falei. Diz assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões,
São estes os que promovem divisões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória manifesta, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O que Judas está querendo nos mostrar aí? Primeira coisa que Judas está querendo nos mostrar é que, até aqui o verso 17, qual é o contexto? O contexto é a problemática, infiltração, apóstata. Quem é um apóstata? Um dia desse uma irmã me falou, pastor, um apóstata é quem fala mal de Deus. Não, um apóstata é quem desiste. Por exemplo, se eu não oro pelo meu filho, porque eu acredito que ele não tem mais jeito, eu sou um apóstata. Se eu, por exemplo, eu sei que eu devo ser dizimista e não sou, eu sou um apóstata nessa área. Então, eu posso ser um apóstata departamentalizado, mas eu posso ser um apóstata do evangelho. No caso dos irmãos que Judas está tratando, havia uma apostasia. Os falsos profetas ensinavam outras coisas e eles iam esfriando da fé, saindo da fé. Só que alguns saíam da fé indo para a vida, para o mundo, outros saíam da fé ficando na comunidade. Qual é o perigo disso? O perigo maior, eu não sei se é o filho pródigo que tem coragem de ir, ou se é o filho pródigo que nunca fala nada e fica guardadinho dentro de casa, caladinho, mas desviado de Deus. Eu não sei qual é o maior perigo. Eu não sei se o maior perigo, se é, eu não posso falar por causa das redes sociais, é a afrodescendência prática, ou se é a macumba de acreditar que eu oro e Deus tem que fazer o que eu quero. Eu não sei qual é o pior. Se é eu acreditar que existe vida após a morte e eu vou me manifestar na próxima vida em outros corpos, ou eu ficar a vida toda achando que Deus não fala através da palavra, que eu preciso de um profeta que venha e me diga toda a minha vida, inclusive meu CPF. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se é eu me tornar um ateu cristão, ou um ateu batista, ou um ateu religioso, a ponto de ir e vir à igreja e não viver a vida plena de Deus, acreditando que se eu não falar de Jesus, eu vou ser cobrado por Deus, porque eu sou cristão para representar Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Então, até o verso 16, toda a problemática é tratada. A partir do verso 17, ele vai estruturando o pouso do avião para mostrar o paradoxo. E aí ele vai dizendo, olha, amados, lembrai-vos das palavras dos profetas. Eu sei que o tempo é curto, mas eu queria mostrar para vocês alguma dessas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 47. Bem rapidinho a gente vai perceber isso aí. Olha o que diz. Olha quais são as palavras dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Eu não tenho tempo de esboçar, mas vai prestando atenção qual é o clamor de Judas. Judas está pedindo o seguinte: perseverem na doutrina. Cuidado com tanto vento de doutrina entrando na igreja, através da TV, através do púlpito, através de tanta coisa. Às vezes vai penetrando o nosso coração. Então, persevere na doutrina, persevere na comunhão. Gente, às vezes uma pessoa está faltando o culto à igreja 2, 3 semanas e ninguém percebe. Aí o pastor está na manhã, por exemplo, como eu estou hoje, preocupado com meu pai no hospital, preocupado com tanta coisa na minha vida. Aí se eu não prestar atenção em alguém que não está na igreja, acabou. Então comunhão é você estar aqui. Poxa, cadê o irmão Raimundo que não está aqui hoje? Cadê o irmão Josias que não tem vindo à igreja? Cadê, irmão
A irmã Maria Ferreira, que não tem vindo à igreja. Isso é comunhão, irmãos. Então ele diz, perseverem nisso. Perseverem no partir do pão. E esse partir do pão pode ser o pão físico, como também pode ser o pão, palavra de Deus. Partilhe isso. Então, ele continua. Olha, a doutrina dos apóstolos, pode passar. Ele está convidando as pessoas a terem temor. Qual é a diferença de um crente que tem temor para um crente que tem medo? Eu gosto muito de explicar que o temor é aquela decisão que você toma antes das consequências. O medo é aquilo que você toma com medo de não receber as bênçãos. Todo mundo que age por medo, age com medo de perder as bênçãos. O temor, você toma porque você ama Jesus. Você toma porque você... Então, por temor a Deus, não é por medo de Deus, por temor a Deus você se comporta. Então, ele diz que se eu tiver essas condições de ter comunhão, de ouvir a palavra, o partir do pão, olha o que vai acontecer na vida do cristão. Ele vai dizer o seguinte: quem tem palavra, quem tem oração e quem tem comunhão, isso é o tripé do milagre. Quem tem palavra, quem tem comunhão e quem tem oração, experimenta o milagre de Deus. O Salmo 133 diz assim, que a bênção de Deus é dada na comunhão. Mas eu vou voltar para aqui. Então, se você tiver essas três coisas assim, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédios do apóstolo. Você quer experimentar milagres na sua vida? Tem a palavra de Deus, tem a oração e tem a comunhão. Tem a palavra de Deus, tem a oração e tem a comunhão. Tem a palavra de Deus, tem a oração e tem a comunhão. Essa é a estrutura de Judas. Bom, depois Judas vai dizendo o seguinte: muito cuidado, porque os apóstolos, eles eram guiados por Deus. Eles falavam as coisas para vencer os escarnecedores. Eles falavam as coisas para tirar as pessoas das suas ímpias paixões. Eles falavam as coisas para estruturar a fé de uma pessoa, porque falávamos agora na escola bíblica, irmãos, quando uma pessoa recebe Jesus no coração, o coração é a sede da estrutura. No Antigo Testamento eram os rins. Eu não sei se você pensa que a sua fé é estruturada na mente, mas eu gosto de Romanos 10:10. Resolve essa questão. Ele diz assim, que na mente nós cremos, olha bem, na mente nós cremos para uma coisa, no coração nós confessamos para outra. Então, nessa versão diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, tem uma versão que vai mostrar essa estrutura da fé cristã, que eu tenho uma crença na mente, e essa fé, ela vem porque eu entendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, e isso invade o meu coração. Então, quem é uma nova criatura, estruturalmente, na sua convicção, ele passa a ser uma pessoa que sente como nunca antes sentiu. Ele se compadece. Quantas vezes na Bíblia você vê Jesus dizendo assim, ele foi tomado de íntima compaixão. Íntima compaixão. Então, o Evangelho, ele vem para nos mostrar que eu preciso ter esse comportamento, como Filipenses 2:5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, a estrutura de Judas é para nos mostrar que o cristão, ele precisa, assim que recebe Jesus, pelo seu entendimento, ele tem o seu coração impactado. E quem tem um coração impactado, ele ouve diferente. As pessoas são tão feridas que você não pode sequer chamar atenção, porque o ouvido dessa pessoa está programado para ouvir apenas o que quer. Então, eu vou dar um conselho para você. Se o seu ouvido, você quer apenas na vida ouvir o que você quer, a vida toda você só escutou a música que você quis, você viajou com a sua família, e seu filho pediu uma música, dizia, não, aqui no carro quem manda sou eu. Quando você comprar o carro, você bota a sua música. Eu não sei se na igreja, a vida toda você ouviu a música que você quis. Cuidado. Peça a Deus para deixar o seu ouvido nas mãos de Deus. Porque quem é nova criatura, dá a mente e o coração a Deus, automaticamente dá o ouvir, dá o ver, dá o falar, dá o andar, dá o abraçar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, agora quando chega no verso 19, olha o que Judas diz. Judas disse o seguinte, são estes os que promovem divisões. Quais são esses que promovem a divisão? Você vai perceber que ele fala que são aqueles que andam nas suas ímpias paixões. Quem anda na sua ímpia paixão vai promover divisões. Divisões que envolvem, inclusive, a sensualidade. Sensualidade no contexto de Judas não é apenas a perversão,
a desestrutura na vida psicoafetiva ou sexualidade. É, inclusive, na forma que você fala, com tanta sensualidade, isto é, com tanta ênfase na emoção, para mudar o comportamento das pessoas, você usa de artifícios neurolinguísticos, inclusive, para mover a mente das pessoas e fazer as pessoas ficarem aqui na palma da sua mão. Judas diz, cuidado com isso. Leva as pessoas a conhecerem a Bíblia. Leva as pessoas a verem na palavra de Deus o que é a vida cristã. E aí ele diz mais assim, são pessoas que não têm o Espírito. Ruach. Agora veja o que Judas diz no verso 20. Para mim, isso aí mexe com toda a minha fé. Se eu não entender o verso 20 de Judas, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nem João 3,16. Porque eu vou lá em João 3,16, eu vou ter um triunfalismo crônico. Olha o que ele diz. Vós, porém, aí ele vem no contrassenso. É um paradoxo, é a contramão. Assim, vós, porém, nós aqui, nós aí nas redes, nós, porém, amados, aí Judas passa a manteiga. Acho lindo isso. Aí ele dá um abraço, querido, amado. Mas nós somos assim. Olha que coisa linda, irmão. Ele vai chamar a atenção do sujeito que está andando errado, ele dá um abraço. Ele não fala mal, não faz fofoca, não dá um tapa, não grita. Seu filho vai para os quintos dos infernos. Não, irmão, é amor. Ele diz, querido, amado. Cristão não se comporta assim. É doçura, irmãos. Até João Batista, quando ele berrava com doçura, era amor. Amados, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Irmãos, vocês conseguem ter uma plena convicção desse texto? Tem que orar muito. Primeiro, há uma fé própria. E ele estava vendo isso dentro da igreja. Pessoas que simplesmente infalista, um afésimo, e os perdidos estão aqui, e as famílias estão sofrendo, e as pessoas estão à nossa volta. Mas tudo que a pessoa faz é pensando em si. Porque meu filho, porque meu pai, porque minha mãe, a minha família, tudo eu. É o evangelho ególatra. E ele diz assim, cuidado para vocês não saírem da santíssima fé. Eu não sei se eu estou certo, mas 2 Coríntios 13, confirma para mim, verso 5. 2 Coríntios 13, 5, Nelson. Aí é mais rápido, tenta para mim aí. É este mesmo. Rapaz, estou ficando jovem de novo, graças a Deus. Olha que coisa forte o apóstolo Paulo fala em relação aos crentes. Irmãos queridos, sempre que você ler Coríntios 13, 1 Coríntios 13, em nome de Jesus, para de pensar em casais. Você pode aplicar os casais? Pode. Mas 1 Coríntios 13, isto é, aos Coríntios, 1 e 2, foi escrito para tratar de dilemas e problemas na igreja. Era falta de amor, não era no casamento, não era na igreja. Então, se o sujeito não consegue amar a esposa, ele vai amar nenhum irmão. Se ele não consegue amar e obedecer às autoridades, ele vai obedecer a Deus. Se o pai não ama filho ou uma filha, você acha que essa menina vai ter intimidade com Deus? Quando Deus se aproximar dela, ela vai achar um estranho. Por isso que eu falo, pai, abraça seu filho, sussurra no ouvido dele, porque quando muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, geralmente é problema de relacionamento com os pais. Geralmente é assim. Então, olha o que Paulo diz. Examinai-vos a vós mesmos. Pronto, acabou. Acabou. Só isso aí já derruba essa religião que estamos vivendo hoje. O povo examinando as pessoas. Lá na igreja que eu era pastor, o diácono veio na minha primeira semana de igreja. Pastor, 5 pessoas não devem tomar ceia, está tomando, por favor. Eu disse, como assim? Porque a responsabilidade de tomar a ceia indignamente não é minha. Minha é a responsabilidade de explicar a palavra, é sua. Então, examinai-vos a vós mesmos. Se examine. Você sabe o que é um exame, irmãos? Exame é um negócio legal. Essa semana eu fiz vários. A moça fica conversando com você, eu falei, a senhora é uma vampira, Deus me livre. Tanto 12 apoletas de sangue, ela vai conversando e vai chamando sua atenção, ela vai lhe tranquilizando. Engraçado. Daqui a pouco ela, e começou a tirar sangue. Eu falei, rapaz, mas aquilo ali é importante para saber como é que eu estou. Só, irmão, que você pode fazer exames de coisas que saem de dentro de você, que você nem leva, dá descarga e vai embora. Tem pessoas que se prepararam na vida, estudaram. Nós temos farmacêuticos aqui, inclusive, que vão manipular as
fezes para fazer exame para ver como é que você está. É isso que Paulo está dizendo. Examine você mesmo. Pegue, inclusive, as suas fezes psíquicas. Pegue as suas fezes emocionais, litúrgicas, relacionais. Faça um exame para ver como é que você está. Examine-se, pois, a você mesmo. Aí ele diz mais. Se realmente vocês são crentes. É mole? Oh, potência. Ele está querendo dizer o seguinte. Será que vocês são crentes mesmo? Ou vocês estão aqui na igreja porque é bom, porque é alvorada? Se eu não fosse crente, eu queria estar aqui, porque é tanta gente boa, irmãos. Ar-condicionado, eu acho massa aqui. A música é boa, quarteto. Oh, quarteto. Se eu não fosse crente, eu queria estar aqui dentro. Tranquilo. Aí Paulo diz assim, vocês são crentes mesmo? Veja se vocês estão firmes na fé. Provai-vos a vós mesmos. É forte, irmão. Ou não reconheceis que Jesus está em vós? Se, verso 6. Escrevendo assim, vou acompanhar aqui porque distante não estou conseguindo. 5 ainda. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É o 5 ainda, desculpa, Deus. Olha bem, se já não estáis reprovados. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém, meus irmãos?